Eis que finalmente o Bovespa está subindo mais de 1% nesse momento. Será que essa alta é sustentável? Será que nós vamos ter uma sequência de alta como aconteceu ali em agosto? Ainda é um pouco cedo para dizer, mas essa alta vem em dia de ata do Copom. A gente vai dar uma olhada ali no que a ata diz, mas na minha opinião não é aí que está sustentando essa alta, e sim a China. A China traz pacote de estímulo. E aí a gente tem que entender o que esse pacote de estímulo faz e será que realmente isso vai continuar trazendo um bom humor aqui para as ações que têm um vínculo maior a aço e ao ferro, que elas estão fazendo a bolsa subir mais hoje. Será que isso é sustentável? Vamos tentar entender, mas primeiro vamos começar com a própria ata do Copom, que nos diz aqui algumas coisas do que esperar aqui na Bolsa Brasileira. Bom, então depois do Banco Central aumentar a taxa de juros no Brasil em 0,25 pontos percentuais, existiu uma grande expectativa sobre a ata do Copom. O que diria esse documento? Tem aquela velha história de sempre de entender o que o Banco Central, o que o Copom está dizendo ali sobre a economia, né, e para onde deve ir a taxa de juros, algumas dicas em relação a isso. E outro ponto que é meio que novidade, será que o Banco Central continua comprometido em levar o Brasil à meta da inflação? É bizarro, mas isso acontece no Brasil, né? A gente está em dúvida se depois de trocar ali o pessoal do Banco Central, vai entrando aqui inclusive o Galípolo, provavelmente substituindo ali o Campos Neto ali no fim do ano para iniciar 2025, né, com ele. E aí, será que o Banco Central vai se manter comprometido com a meta da inflação? Existe uma preocupação, assim, o que é bizarro, né? Não deveria ter essa preocupação. O Banco Central sempre deveria ter ali o objetivo de cumprir a meta da inflação, ele deveria ser autônomo e tudo mais, mas enfim, é uma dúvida, né? Então, elevar a taxa de juros não costuma ser positivo, mas tem esse lado nesse momento que, a depender do discurso aqui, a gente mostra, puxa, o Banco Central está comprometido com o óbvio, né? É como você escalar um jogador num time de futebol e ele falar, não, hoje eu não vou fazer gol contra, e você comemorar por causa disso. Cara, é a obrigação dele, né? Então, assim, é meio bizarro, mas é o que está passando no Brasil. E isso também é reflexo de tanto discurso populista que o governo tem feito aí nos quase 2 anos. E eu quero ver se eles vão manter esse discurso populista depois que tiver ali um indicado deles na liderança do Banco Central. E aí, quando esse Banco Central aumentar a taxa de juros, não vai ter desculpa. Está aumentando a taxa de juros porque você, senhor governo, está gastando demais. Você não tem um controle das suas contas aí, né? Mas enfim, vamos dar uma olhada rapidinho aqui nos principais comentários da ata do Copom. Eles falam aqui que o ambiente externo permanece desafiador em função do momento de inflexão do ciclo econômico dos Estados Unidos. Então os Estados Unidos está no momento de descer a taxa de juros e a gente está naquela dúvida, quanto será que eles vão descer? Vai continuar descendo meio? Vai descer 0,25? Eu já comentei sobre os Estados Unidos ali num vídeo anterior, né, quando eles diminuíram a taxa de juros. Enfim, mas isso aqui a gente sempre tem que ir medindo conforme vai divulgando a inflação e tudo mais, então o Banco Central está atento ao ambiente externo. Eles comentam aqui que o Banco Central das principais economias permanecem determinados em promover a convergência na taxa de inflação para suas metas, que deveria ser uma obrigação de todo o Banco Central, né? Indicadores de atividade econômica e do mercado de trabalho têm apresentado dinamismo maior do que o esperado, que pode ser um pouco de ameaça aqui para a inflação, né? E aí fazer o Brasil, de repente, aumentar, aliás, mais a taxa de juros, né? O IPCA, assim como as medidas de inflação subjacentes, se situam acima da meta da inflação nas divulgações mais recentes. As expectativas para 2024 e 2025 são de 4,4% e 4% pela pesquisa Focus, ou seja, estão acima da nossa meta de 3,5%. Eles pontuam uma série de itens aqui como risco e um destaque eu diria o seguinte, que é a deterioração da composição da inflação. Observa-se uma interrupção no processo desinflacionário no período mais recente. Então, recentemente, aquele ciclo que nós estávamos passando de desinflação está sendo interrompido. E aí pode se iniciar um grande risco para a nossa inflação. Óbvio que leva uma pressão para a taxa de juros subir ainda mais. Por fim, então, o Copom decidiu por unanimidade elevar a taxa de juros em 0,25 percentuais a 10,75. Decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo horizonte relevante. Eles estão olhando não só a inflação de hoje, eu sempre digo para vocês, eles estão olhando também a inflação lá da frente, e ela tem que convergir para a meta. O ritmo de reajustes futuros da taxa de juros e a magnitude total do ciclo, ora iniciado, serão ditados pelo firme compromisso na convergência da inflação à meta e dependerão da evolução da dinâmica da inflação. Então,
eles, com essa frase aqui, eles deixam em aberto um aumento de 0,5 pontos percentuais, se for necessário, e não estabelecem aqui um limite até onde vai essa taxa de juros. O compromisso deles é a convergência da inflação para a meta. Então, isso aqui é um discurso bem duro, tá? E essa frase final acho que já diz por conta própria. E quando olhamos os juros futuros no Brasil, olha só a inflação implícita, 5 e tantos por cento. Você está vendo que realmente o pessoal não está confiando no Brasil. 5 e tantos por cento de inflação implícita na curva de juros. E embora eu não goste muito de investir na renda fixa ali no Tesouro Direto pensando no longo prazo ou mesmo ali para fazer marcação ao mercado, mas quem queria isso vai enfrentar dificuldades porque o Tesouro Direto, a greve dos servidores está paralisando as negociações. Então, além de todos os problemas que o Brasil tem, ele ainda virou o país das greves. Depois da greve do IBAMA, que causou rombos bilionários no setor de petróleo, rombos bilionários no país, que atrapalhou toda a questão aí ambiental. Depois disso, enfim, o país agora é uma bagunça. Bom, então antes de entrarmos no assunto China, que é o principal fator neste momento hoje, provavelmente vai ter influência nos próximos dias, vamos concluir aqui a questão Banco Central, que também é muito importante, só que já tinha sido parcialmente precificado. Então o que diz aqui? Primeiro lado é o óbvio, que mostra que o Banco Central está comprometido com o que um Banco Central deveria estar comprometido, que é a meta da inflação, então isso aqui dá um certo alívio, a gente está nessa loucura nesse momento, né, de ficar duvidando do Banco Central, por conta de... A gente tem motivo para isso, né? Mas enfim. Então está mostrando ali que está alinhado, né, por enquanto. E temos o lado óbvio que é negativo, que aumenta a taxa de juros, embora já tenha sido precificado, na ata do Copom já deixa meio que escancarado que olha só, a situação do Brasil não está bacana não, talvez nós tenhamos que aumentar 0,5 pontos percentuais na taxa de juros. Isso aqui é negativo para toda empresa que tem um endividamento, mas como eu já disse, ela já vem sofrendo há um tempo, ela já vem sofrendo assim que a inflação começou a dar mais mau sinal, o mercado começou a achar ali que já aumentaria a taxa de juros por conta da questão fiscal também e tudo mais, então já está meio que precificado. Só que sempre está se precificando um passo além. Então, quanto mais for notícias negativas em relação a isso, mais vai ter aqui sofrimento para as ações de endividamento, para as ações de crescimento. Só que não é só isso que você tem que olhar, esse é o macro, você tem que olhar a empresa, né, também. Porque o mercado, às vezes ele esquece da empresa, ele está olhando aqui o macro, daqui a pouco ele começa a olhar a empresa. Então vamos citar aqui a Cosan como um exemplo. A Cosan está muito pressionada pelo endividamento, né? Ela está seguindo o cronograma dela ali, que ela começou recentemente, de ir desalavancando devagarzinho. Então, se ela continuar esse cronograma, o mercado pode, em algum momento, voltar a se animar com ela. Tem a questão do IPO da Moove, você não pode se esquecer disso. Então tem todo o que está acontecendo com a empresa, que às vezes o mercado muda ali a dinâmica de como ele olha para a empresa, né? Então você tem que olhar a empresa, mas não esquecer que, puxa, por que ela não sobe? Não sobe por causa do macro, né? Então vamos supor que amanhã a coisa fala, não, agora eu vou comprar, não sei, um exemplo aleatório, tá? Vou comprar uma parte da Petrobras, não tem nada a ver, só para dar um exemplo mesmo. Óbvio que o mercado vai ver isso aqui como extremamente negativo, porque é mais um endividamento que a empresa está tomando no momento que a Selic está para aumentar. Então, tem isso também. Mesmo que às vezes seja um ótimo investimento ali, comprou a Petrobras pela metade do preço, o mercado não vai gostar. Então, olho na empresa, mas saiba que o macro está pressionando ali, mas em algum momento o mercado pode olhar um pouco mais para a empresa se ela dá bons sinais. O IPO vai ser uma coisa, estou usando a coisa como exemplo, mas qualquer uma serve. Brava Energia, né? Tá ali o Papa-Terra zoado ali, a questão das manutenções, tem a questão ali do endividamento, né? Toda aquela questão da fusão e tudo mais. De repente amanhã vem o Papa-Terra desenrosca, já é um alívio, ou mesmo a empresa começa a ir andando ali nas sinergias e tudo mais, então o mercado também tem isso, ele olha as duas coisas, né? Mas por outro lado, vem a Brava Energia e fala, vou adquirir esse campo aqui, olha só que bacana. O mercado fala, não quero saber se esse campo é bom ou não, tu tá com dívida, vou punir você mais ainda. Então, é essa dinâmica que é meio confusa, parece confusa, mas você tem que focar o quê? Sempre na empresa. Então, puxa, o Dalton está comprando uma empresa que a Selic está alta e está apanhando? Sim, porque eu estou olhando mais a empresa, me aproveitando de que o mercado bate nela por conta do macro. Então, basicamente, eu sigo aqui um pouco divergente do que a maioria dos analistas do mercado acabam fazendo, né? Eles vão ali no oba-oba de alta e na hora de estar caindo eles ficam com medo ali, né? Mas essa é meu modo de atuar, você tem que tomar cuidado que às vezes você compra uma empresa, ela vai lá e sofre por conta do macro, tá? Bom,
Agora, então, vamos falar da China, que, aliás, a própria China tem uma influência na Cosan hoje, por isso que você está vendo também a Cosan subindo hoje, porque ajuda commodities e a Cosan tem commodities. Além de tudo, né, temos também a própria Vale ali dentro da Cosan, né, e uma boa notícia aqui, a China já é uma boa notícia para commodities, principalmente para ferro e aço nesse momento. Então, as ações aqui, Vale e tudo mais, estão aqui à loucura. Então, olha só, nesse momento a Vale subindo 5%. Vamos ver a Gerdau, que eu ainda não vi hoje. Eu não tenho a Gerdau, demora um pouco mais para ver. Olha, 5% também. Então, você vai vendo aqui as empresas estão aqui no ânimo, tudo que tem a ver com aço e ferro. E petrolíferas também estão subindo, né? Mas provavelmente um pouco menos. Vamos dar uma olhada aqui na Petrobras. Tá, ó, nem está subindo quase, porque o barril de petróleo deve estar subindo pouquinho, o barril de petróleo nesse momento subindo 0,7, o barril de petróleo também tem a ver ali com o crescimento da China, é uma commodity internacional, mas ele sempre fica mais de olho nos Estados Unidos, conforme eu sempre digo. Mas o ferro e o aço fica mais de olho ali na China. E finalmente, falando do pacote de estímulo chinês, ele era ansiosamente aguardado pelo mercado, ele é divulgado e é divulgado acima do que o mercado estava esperando. Então, isso foi uma surpresa positiva. O Banco Central então lançou o pacote de estímulo mais agressivo desde a época ali da pandemia, dos primeiros dias de pandemia, então foi um pacote bastante forte. Então esse pacote é mais amplo do que o esperado, ele oferece mais financiamento e corte de juros. Ele então é uma recente tentativa aqui de restabelecer a confiança na China, que está enfrentando ali um pouco de desaceleração. E embora esse pacote de estímulo tenha vindo acima do esperado, alguns analistas estão um pouco em dúvida se ele vai realmente surtir o efeito para trazer a economia chinesa de volta ao crescimento ali de 5%. Então, a gente vai ter que esperar aos poucos ali, vendo como é que vai ser os efeitos, tá? Mas vamos lembrar que ele tem um pouco foco aqui no setor imobiliário, a gente já vai chegar lá, mas primeiro falando do pacote aqui de um modo geral, né? O Banco Central então reduzirá o montante de dinheiro que os bancos devem manter ali como reservas, que é a taxa de compulsório, em 50 pontos base, liberando 1 trilhão de ienes, ou seja, 142 bilhões de dólares, para novos empréstimos. Dependendo da situação de liquidez no mercado no fim do ano, a taxa de compulsório poderá ser reduzida ainda mais em 0,25, 0,5 ponto percentual. Além disso, o Banco Central também reduzirá a taxa de recompra reversa de 7 dias, seu novo índice de referência, em 0,2 pontos percentual para 1,5%, bem como outras taxas de juros. Então ele está, de modo geral, reduzindo a taxa de juros, tentando aqui aumentar a liquidez, ele está tentando, de qualquer forma, acelerar um pouco mais aqui a economia. E olhando um pouco mais o mercado imobiliário, o pacote de suporte ao mercado imobiliário inclui uma redução de 50 pontos base na taxa de juros médias para hipotecas existentes e um corte na exigência de entrada mínima para 15% em todos os tipos de moradias. Entre outras medidas, eles estão aqui querendo fazer com que os chineses voltem ali a comprar, investir no setor imobiliário mais forte, né? O pessoal deu uma desacelerada por conta exatamente desse risco ali de bolha, né? E todo mundo aqui um pouco cauteloso em relação a investimentos no setor imobiliário. Então, o mercado da China ele tem sofrido bastante, uma grave desaceleração desde seu pico em 2021. A série de incorporadores já viu que sofreram calotes, tiveram aqui umas sérias dificuldades, né? E só lembrando que essa crise imobiliária ela acaba afetando muito o chinês porque 70% das economias das famílias estão depositadas em imóveis. Olha como é importante esse setor aqui no mercado chinês, né? Os analistas continuam não convencidos de que as medidas mais recentes terão um impacto significativo. As famílias ainda não têm certeza sobre as perspectivas de renda em um mercado de trabalho fraco, podem não estar dispostos a assumir uma alavancagem maior. Então, o pessoal ainda está tentando entender como que vai ser aqui a repercussão desse pacote aqui no médio prazo, longo prazo. A gente não tem que acompanhar, tá? Mas de qualquer forma é um incentivo aqui que eles estão fazendo e já está tendo reação positiva aqui nas ações não só da China, como aqui as que têm envolvimento com a China, né? O aço e ferro principalmente. O Banco Central Chinês ainda tomou algumas outras iniciativas, como por exemplo, ferramentas para impulsionar o mercado de capitais, mas enfim, de modo geral, nós só teremos aqui uma visão de como vai ser a reação aqui nos mercados ao longo do tempo. Bom, então é isso, ganhamos tempo, mas precisamos acompanhar agora os próximos desdobramentos, de olho sempre na macroeconomia, Brasil, China, Estados Unidos, mas não se esqueça de olhar também as empresas, tá? E aliás, se você quer aprender a investir melhor, considere conhecer o meu curso de investimentos. Lá eu vou te ensinar a fazer uma análise do balanço patrimonial, análise fundamentalista, calcular um valuation de uma empresa,
Link na descrição do vídeo, nos comentários fixados, e você pode inclusive levar não só o meu curso de investimento, como o meu curso de opções, que aí vai te ajudar muito mais a impulsionar ainda mais sua carteira, ganhando dividendos adicionais, fazendo proteções contra a queda, toda essa volatilidade maluca da bolsa. Um abraço e até o próximo. Valeu!